Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade desse nosso estudo gravado da obra Trilhas da Libertação, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Chegamos agora aqui ao capítulo Cilada Perversa. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar acessando a playlist Trilhas da Libertação. Vamos lá então? Estudo linha a linha, passo a passo. Nos diz a palavra da espiritualidade. A amarga experiência sofrida por Dona Armênia levou-me a largas conjecturas que não pude evitar. Um observador apressado e superficial, diante da ocorrência, informaria que parece haver uma tendência masoquista entre as pessoas portadoras da fé religiosa em se atarem ao sofrimento, transformando a terra em vale de lágrimas. A verdade, no entanto, é diversa. O sofrimento decorre do processo de desgaste natural do corpo, das agressões sofridas pelo organismo, da degenerescência celular, dos conflitos emocionais e transtornos mentais. Todos eles, porque os seres que os padecem em si mesmos ainda somos espíritos imperfeitos que nos equivocamos. Produzem efeitos danosos, de que não nos liberamos senão por meio da dor. Igualmente, poder-se-ia lograr o mesmo resultado por meio dos recursos do amor, pela abnegação, devotamento, fraternidade, perdão, o que constituiria um comportamento ideal. Como só raramente elegemos a conduta edificante, somos surpreendidos pela colheita afligente que resulta da nossa sementeira anterior, arbitrária e danosa, quando nos resolvemos pela alteração das atitudes morais, tornando-as saudáveis. Eis que o sofrimento baterá em retirada e fruiremos em plenitude. Apesar de ainda se apresentar como um planeta de provas e expiações, a Terra é uma escola de bênçãos, onde aprendemos a desenvolver as aptidões e a aprimorar os valores excelentes dos sentimentos. É também oficina de reparos e correções, com recursos hospitalares à disposição dos pacientes que lhes chegam, a economia social. Sem dúvida, é também cárcere para os rebeldes e os violentos, que expungem o desequilíbrio em processo de imobilidade, de alucinação, de limites, resgatando as graves ocorrências que fomentaram e praticaram, perturbando-lhe a ordem e a paz. Some-se a esses fatores a incessante interferência dos desencarnados, predominando a dos enfermos morais e agitados, e será fácil compreender-se a vigência e avalanche das dores entre as criaturas. Na raiz dos males que desabam sobre os seres humanos estão presentes o egoísmo, o câncer cruel do organismo social, a presunção e a ignorância das leis que regem a vida, prepotentes e rebeldes, porque estagiam nos níveis primários do pensamento e nos patamares sombrios da consciência. Os indivíduos dão preferência por direitos que lhe não são devidos em razão dos deveres que não atendem, ou sequer lhes reconhecem valor. Permitem-se todas as extravagâncias e concessões. Revoltam-se quando contrariados ou surpreendidos pela morte, que não os aniquila, porém os reúne em grupos de perturbação, prosseguindo com as vãs tentativas de dominação e poder. Sendo o mundo físico um pálido reflexo do espiritual, as ocorrências de um refletem-se no outro, com a mesma intensidade, em inevitável intercâmbio de ações e reações. Somente com o estudo cuidadoso do comportamento humano, sob a inspiração do pensamento espírita, particularmente por meio da ótica da reencarnação e da comunicação mediúnica dos espíritos, o ser pode entender com clareza a vilegiatura carnal, suas implicações, possibilidades e metas. Desequipado desses preciosos recursos, o observador realiza conclusões inexatas por deter-se apenas nos efeitos dos acontecimentos, sem haver penetrado as causas mais sutis que, no entanto, exercem predomínio em inúmeras existências.
Naturalmente, enquanto o Dr. Carneiro e Vicente atendiam, a médium abnegada, Fernando e nós acompanhávamos o jovem ao tratamento cirúrgico, buscando impedir a interferência dos reais agentes da lamentável agressão. Logo depois, vieram os benfeitores que permaneceram no pronto-socorro, ajudando inclusive outros pacientes, já que o amor de Deus luz e ampara todos quantos se lhe fazem receptivos. Nós percebemos aqui então a espiritualidade nos trazendo a explicação de que não é porque estamos num planeta de provas e expiações, de que ainda estamos aqui encharcados ainda de tantos defeitos, de vícios, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo ainda tão grandes, que precisamos padecer para compreender, que precisamos resgatar somente pela dor. Não, nós temos o livre-arbítrio, somos chamados ao amor, somos chamados à reforma íntima, para transformarmos a dor de ontem no amor de hoje, na esperança, na fé e numa vida muito melhor no amanhã. Porém, ainda achamos que não merecemos e que precisamos passar por todas as dores. E eles nos demonstram, através destas narrações, que podemos sim nos transformarmos em pessoas que merecem sim o amor de Deus, que merecem sim a transformação. E tudo o que vem acontecer pode ser um futuro amoroso. Podemos colher coisas maravilhosas e não precisamos passar por todas estas questões extremamente graves. Quando as nossas atitudes forem condizentes com o pensamento, aliás, quando o pensamento conduzir as nossas reais atitudes na direção do amor, tudo se modificará. E assim, modificaremos tudo à nossa volta, e aqueles que se encontram ligados conosco também irão se modificar, porque também irão ver na prática que este amor liberta, constrói e restaura de forma verdadeira a todas as vidas. Continuamos então. Ao despertar, o esposo agressivo e alcoólatra, vendo-se internado em hospital psiquiátrico, foi informado da ação infeliz que patrocinara e de que se recordava nebulosa, vagamente deixando-se resvalar pela revolta, a princípio, depois pelo abatimento físico e moral. Atendido de emergência e sendo cirurgiado imediatamente, Alberto teve a vida poupada, passando a convalescença algo agitada. À tarde do dia imediato, Dona Armênia teve permissão para visitar o filho, havendo deixado as crianças com a mesma dedicada vizinha que a acudira, logo que ficaram terminados os seus afazeres domésticos. O encontro entre a mãe e filho foi assinalado pelas lágrimas e dores silenciosas. Após alguns instantes, a genitora interrogou: "Você já perdoou seu pai, Alberto?" O jovem sorriu canhestramente, e respondeu: "Papai é um doente, mas digno de compaixão e tratamento, que mesmo de perdão." "Muito bem, meu filho", redarguiu a genitora. "Ele já se encontra internado para a recuperação da saúde, e confiamos em Deus que, logo mais, teremos o lar com novas disposições de saúde mental e moral. Certamente a cura de um vício, como das graves enfermidades, demanda tempo, cuidados e muito esforço pessoal. Somando-se a esse problema, a interferência obsessiva, a questão se faz mais grave e, portanto, mais demorada, naturalmente exigindo contínuos contributos especializados, bem como sacrifícios daquele que a padece. No curso das obsessões, o seu período de fixação é penoso, enraizando-se as energias deletérias do vingador nos centros de força, perispírito a perispírito, qual planta parasita que se assenhoreia da seiva do hospedeiro e lhe rouba a vitalidade, dominando-o. Habituado ao clima, ora psíquico, ora físico, ou a ambos simultaneamente, o obsidiado raramente resolve-se por uma mudança de comportamento, qual ocorria com o paciente em tela. Após cada carraspana
arrependia-se, desculpava-se, fazia promessas, o que constituía uma programação verbal fácil, logo retornando às libações alcoólicas, nas quais sentia prazer. Dessa última vez, porém, a sua embriaguez extrapolou os limites do tolerável, por pouco não roubando a existência corporal da esposa ou do filho, vitimando por si mesmo e pela entidade perversa a quem facultava intercâmbio. Assim sendo, as perspectivas de Dona Armênia quanto à saúde do marido provavelmente não se tornariam realidade imediata após a terapia convencional do hospital psiquiátrico. Ademais, como a polícia for acionada e houvesse acontecido a cena de sangue, ele necessitaria explicar-se junto às autoridades, logo recuperasse a lucidez e estivesse em condições para depor. Para a senhora sensível, esses fatos constituiriam áspera provação. Percebendo que o filho experimentava desconforto motivado pelas dores da agressão, a genitora recorreu ao auxílio da enfermagem enquanto orou em silêncio, dominada por grande unção. Vicente, que acompanhara até ali, utilizou-se do momento e, unindo-os em um pensamento de amor, aplicou no paciente energias calmantes e revitalizadoras, levando-o ao sono reparador. A mãezinha, nada mais podendo fazer, retornou ao lar, evitando visitar o marido, a conselho médico, a fim de dar-lhe tempo para as necessárias reflexões. Enquanto sucediam esses pormenores, o agitado obsessor dialogava com amigos da mesma espécie. Na próxima oportunidade, blasonava, rilhando os dentes com ferocidade: lograrei êxito, que somente adiei de modo a deliciar-me com as demoradas aflições da família. Sentindo-se projetado na malta onde se exibia, prosseguiu: temos instruções especiais para a programação dos nossos ataques aos estúrdios cordeiros do Evangelho. E estrugiu ruidosa gargalhada com sarcasmo ao enunciar a palavra cordeiro, logo dando curso à arena ridícula. Utilizar-nos emos do relho e da brida, isto é, da violência que irrompe inesperadamente e alcança o alvo, desarvorando a todos e fazendo lavrar o incêndio do ódio, levando tudo a arder. Ou então, sutilmente trabalharemos os seus sentimentos, despertando-os e estimulando-lhes as áreas da emoção, com as quais somos afins, de modo a envolvê-los em bem urdidos planos que fomentam o prazer e logo a desgraça. Conduziremos até eles pessoas licenciosas e sem escrúpulos, que se fascinarão com as suas ideias, objetivando outros interesses que trabalharão sob a nossa indução até a eclosão dos problemas perturbadores, de escândalos ruidosos, de deserções contínuas, minando as bases da sua decantada fraternidade. E não ficaremos aí, porquanto dispomos de tempo e oportunidade para levar adiante esta luta sem quartel, dela saindo vitoriosos. O soberano das trevas superintende pessoalmente este programa para o qual muitos de nós fomos convocados e convenientemente adestrados. Não faltará quem acredite, diante da execução do nosso plano, que defronta uma alucinação, fantasias mediúnicas, perturbações e transtornos mentais, o que mais ainda nos ajudará no cumprimento do nosso dever. Quanto mais discussão acalorada, mais dúvidas e suspeitas, mais acusações recíprocas entre eles. Os cordatos, melhor para nós, pois que contamos com esses resultados. A união fortalece, a separação desagrega, como é sabido. Ele prosseguiu com duentos e ameaças, enquanto permanecemos em paz, aguardando os futuros acontecimentos. Afinal, o grande desafio da evolução é a forma de enfrentar as dificuldades para superá-las. Nós vemos aqui então que a espiritualidade, enquanto aguardava que a esposa fosse até lá, ela não foi visitar o marido por ordens médicas, indicações e explicações,
que o marido tivesse tempo para refazer-se de toda a revolta, de tudo que havia acontecido. O filho tentava preparar o perdão, vendo no pai um doente. A mãe via naquele sofrimento uma libertação e sentia alívio ao ver que o filho estava inclinado ao perdão. Mas o marido estava e continuava firme no seu objetivo do vício, da violência e em não mudar. Continuava ainda perturbado e ligado simultaneamente numa recíproca obsessão junto com aquelas entidades que buscavam ainda a dor e o resgate, a armadilha, prender em teias aquela família, para que fosse dissolvido todo aquele lar, para que aquela médium não tivesse o mínimo de ambiente para continuar seu trabalho. E assim eles prosseguiam nesta luta incessante, mas que, de um lado, estavam as orações daquela médium, de outro, estavam aquelas entidades endurecidas, mas que não podiam evitar de receber indiretamente as preces a elas dedicadas. Bom, eu sou Débora Rabelo e este foi mais um estudo da obra Trilhas da Libertação. No próximo vídeo estaremos falando sobre o capítulo Vidas em Perigo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.